volta ao canal. Gente, muito obrigada por vocês terem assistido e comentado muito no programa da semana passada, tá bom? E antes da gente começar, se inscreve aqui, por favor. Ajuda aqui a coleguinha pra gente aumentar os nossos números, hein? Então, bora chamar os nossos colaboradores? Estou falando delas, as meninas do estúdio Paula Borges. Lá vocês encontram progressiva, hidratação, botox capilar, cortes, coloração, spa detox, escova, manicure e pedicure, alongamentos de unha, depilação, sobrancelha, extensão de cílios e muito mais. Corre aqui no QR Code que está passando para vocês para agendar o seu horário. Nós estamos também com os nossos amigos do Senhor Cortez, um restaurante Tex-Mex. Gente, quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada por comida mexicana e toda semana para mim tem que ter um dia de burrito. Normalmente eu peço de quinta, mas agora como pode, vai ser na quarta-feira para poder assistir comendo, né, gente? Então, acesse aqui o QR Code que vai ter o menu completo deles. Eles têm taco, queijadilhas, tem burrito, tem vários molhos maravilhosos. O guacamole dele, gente, é sensacional. E tem um burrito de vegetariano. Nossa, é uma delícia, gente. Então, corre aqui no QR Code e peça já o seu. A galera do GT Treinamentos para Habilitados também está conosco. Se você, como eu, tirou a habilitação, mas tem medo de dirigir, chama agora aqui no QR Code e agende sua aula. Eles vão até a sua casa, andam com o seu carro ou com o próprio carro da escola para te ensinar a perder o seu medo. Galera, hoje os convidados dessa noite, vocês não têm noção. Eu tô aqui me tremendo toda de vergonha. Tô super tímida hoje. O programa vai ser, eu não sei como que vai ser, porque os meninos são craque. Craque em comunicação. O podcast deles arrebenta. Na introdução, eles fazem rima, tem todo um negócio assim, eu tô até com vergonha, mas vamos lá, né? Vamos ver o que, que vai rolar aqui nesse programa hoje. Então vamos lá, ó. Compositor, MC, líder do grupo de rap Propósito Profético, cofundador do coletivo Projeto Metas Hip Hopper, apresentador do podcast Nós por Nós, Nós por Nós, Nós por Nós. Esse é o Ney. Temos o Boni também, que tá com ele, escritor de e-book. Sim, Eu quero ler esse e-book. Gente, comunicador, apresentador há mais de 9 anos, gestor público. E é ele, gente, o estamos Rodrigo aí. Boni. Chegamos. O Ednei Matias, que a gente vai chamar carinhosamente de Ney, gente. Meninos, obrigada por vocês terem aceitado o convite de vir aqui conversar com a gente um pouquinho, contar a história de vocês. Eu sou super fã do podcast de vocês, falo Obrigado. mesmo, assisto mesmo. Quando eu conheci o podcast, eu falei, nós por nós, deve ser um podcast, né, dos manos da quebrada, né, deve levar, tal. Aí eu fui vendo, vocês falam muito de Deus no podcast de vocês, né? Sim. Vocês têm um testemunho muito forte, né? Como que foi esse processo de vocês conhecer Deus, entrar na vida Uhum. cristã, evangélica? Como que foi? Certo. Primeiramente, Elizabeth, a gente quer agradecer pelo convite. Obrigado mesmo, de coração. A gente não tem muito. Bom, eu, né, Ney? Eu não tenho muito costume de dar entrevista, não. Meu negócio é mais bater papo, eu entrevistar o pessoal. O Ney já está acostumado. Mas a gente agradece e é uma honra estar aqui com você. É muito bom, né, estar aqui nesse lugar onde semana passada passou um amigo nosso, que foi o Davison. Sim, É sim. amigo nosso, um abraço, Davison, todo mundo aí. E é isso, então vamos falar sobre nossa caminhada, né? Nossa caminhada, satisfação total estar aqui com a Elizabeth Cizan, com o Nicolas, o Fabrício e o Guilherme ali na É isso contenção. aí, um abraço para todo mundo. Bom, a nossa caminhada com relação a essa área da comunicação, né? Depois eu falo do, do nosso testemunho um pouco, já vem ao longo de 9 anos, né? O Nós por Nós, ele existe há 3 anos, quando eu convidei o Ney para participar de um outro podcast que eu tinha, e eu precisava de um parceiro. E aí eu fiz o convite pro Ney e falei, Ney, vem fazer comigo o podcast, cara, eu e você, a gente chama a galera pra gente entrevistar e tal, acho que vai fluir legal. E aí ele aceitou esse convite e faz 3 anos que nós estamos com o Nós por Nós aí no ar, né? Entre trancos e barrancos, mas estamos firme e forte. Eu já faço comunicação já ao longo de 9 anos. Eu dei início em uma rádio web, lá em Carapicuíba, Ai, onde que eu moro, legal. né? Na rádio do meu amigo Washington Silva, uma rádio web, e lá nós ficamos um ano trabalhando com ele. Depois de lá eu fui para Estilo, TV Estilo. Da TV Estilo eu fui para
a do Gesiel lá, Ney, que é bem conhecida em Carapicuíba também, que eu esqueci o nome agora. Deu um branco. É uma rádio comunitária. E aí de lá começou a aparecer essa questão de podcast, que até então, há 9 anos atrás, nós não sabíamos aqui que existia um podcast. Exatamente. Eu já fazia, né? Então, de lá para cá, a gente começou a entender o que era o podcast. Então, quando nós fundamos o Nós por Nós, nós já fundamos na intenção de que era um podcast, não uma rádio web, que até então era rádio web, TV web e tal. Sim. E aí, estamos aí junto aí há esses 3 anos, graças a Deus, firme e forte, o Neison chegou para somar e cada um dentro do seu estilo, mas que agregou muito. Isso é bem legal. Muito legal mesmo. A minha caminhada foi assim, primeiro o rap, depois Jesus. Mais ou menos assim. Mas quando eu conheci Jesus verdadeiramente, porque todo mundo, a maioria conhece de ouvir falar, né? Sim. Se eu sair ali na rua, perguntar, todo mundo, firmeza total. Mas tô falando de conhecer mesmo, de ter uma caminhada junto. E aí eu virei discipulador. Eu fui o professor da escola dominical na Igreja Batista, lá no Jardim Legal. Dávila. E desses meninos que eu ensinava, eu cheguei da aula assim, eu tinha três grupos de alcance. Aí então eu dava aula de terça, quinta e domingo. E eram grupos de alcance, até que juntou todo mundo na igreja. Então minha sala era bem numerosa. E quando eu falo grupo de alcance, não eram pessoas da igreja. Por isso que é grupo de alcance. Os que eu dava aula, assim, que era filho de crente, por assim dizer, eram bem poucos. Bem poucos. E aí, como eu já tinha a bagagem do rap, já tinha a banda Propósito Profético, juntou uma coisa na outra. Porque toda vez que eu entrava na sala, já entrava fazendo uma rima e pá, despertava os moleques. E aí chamava o outro. E tem o Yuri mesmo falando assim, que se arrumava para ir. Os caras, ele via, se arrumava para sair. Aí os caras da vizinhança falavam assim: pra onde você tá indo? Ele, pra igreja. Bora. Igreja? Meu, vamos lá que você vai ver. Tem um cara lá de boné. Era isso. E aí juntava aquele montão e alcançava um monte de gente. Então, pra mim. Paradigmas, né, Ney? Sim, era o que a gente tava Satisfação falando total. antes de começar o programa, né? Que tinha igreja, assim, que era regrado e tal, tudo Assim, certinho. Aí, do nada, um cara de boné cantando rap. É diferente, A né? gente fala bastante sobre isso, Elizabeth, porque assim, a gente vê que a doutrina ela é muito boa, né? A doutrina ela te doutrina, né? Mas chega um certo ponto que ela pode te matar também, né? Por conta de todo esse autoritarismo religioso que a gente, né, está vendo, né? E aí, quando você percebe que existe uma forma de você poder servir a Jesus de uma forma mais leve, mais simples, isso choca muito, né? Quando eu conheci o Ney, foi muito engraçado. Eu sempre comento Pode sobre crer. isso, né? E eu tinha acabado de me converter porque eu vim do samba. Inclusive, estamos em Itapevi. Eu tocava num grupo aqui de Itapevi que foi muito conhecido na época. Isso há uns 15 anos atrás, que era o Grupo Inocência. Que hoje o cantor é o Michel, né? Tá fazendo carreira solo. Bom, enfim. E eu me converti em 2012. De 2012 até quando eu conheci o Ney, que foi mais ou menos 2014, 2015, mais ou menos, eu estava nessa questão da doutrina muito, muito forte, impregnada em mim. Como o seu marido falou aqui, né, na Assembleia de Deus, aquela coisa bem forte. E aí nós montamos um ministério de samba, gospel, né? Para poder levar o nosso talento, falar, né, sobre o pagode e tal. E aí fomos louvar numa igreja, numa Assembleia de Deus, num culto de jovens, de manhã, 10 horas da manhã, um culto de jovens, que normalmente é à noite, né? Sim. E eu tinha acabado de ganhar um terno, uma camisa linda, uma Bíblia dessa grossura, Nossa. todo estudioso, e falei assim, olha, eu vou lá porque agora eu sou crente, então eu tenho que ter uma postura de crente. Chego nessa igreja, eu vejo o Ney sentado com a esposa dele, com a Patrícia. E aí eu olhei pra ele e falei, nossa, mas esse cara é mó nóia, velho. Vai vendo. Vai vendo. Esse cara é uma nóia. Eu olhei pra mulher dele e falei, coitada dessa mulher, deve sofrer tanto com esse cara, mano. Aí na minha cabeça religiosa, eu falei, meu, a hora que eu tiver oportunidade, eu vou colocar a mão na testa dele e vou expulsar esse demônio. E aí foi isso, né? Aí tá beleza, aí tocamos e tal, se apresentamos. Aí o pastor da igreja foi e falou assim, pessoal, tô muito feliz que vocês estão aqui, né? Tô muito feliz que meu amigo também tá aqui, o pregador da noite, tá? Vou chamar ele aqui pra vir pregar. Por favor, vem cá, evangelista Ednei. Ele me levanta da cadeira e sobe pra pregar. Eu falei, o quê? Esse cara? Não! Olha a minha Bíblia aqui pensando comigo, né? Minha Bíblia diz tudo, eu de terno e gravata, esse cara de boné, vermelho.
E camiseta vermelha, não, tá errado. E aí ele pregou naquele dia. E foi uma das maiores ministrações que eu ouvi em toda a minha vida. Porque quebrou todo esse julgamento que o crente, Sim, infelizmente, tem. sim. Não só o crente, né? Todo Qualquer mundo. pessoa. é. Eu não sou crente, eu falei que eu vi o programa e pensei, nossa, deve ser dos manos. E por incrível que pareça, todo mundo que nos vê junto olha pro Ney, né, pelo estilo e tal, fala: esse cara era correria, esse cara era louco, é ex-drogado, é ex-isso, é ex aquilo outro. É o E contrário. nada a ver. O Ney nunca fumou um cigarro. Entendeu? Já no meu caso, eu era todo esse cara torto, entendeu? E ninguém acredita. Fala: o que? Você? Era eu. Então eu sou o Ney que você imagina, tá ligado? Então a gente. Quando nós nos conhecemos e entendemos que um agrega na vida do outro, a gente manteve uma amizade, primeiramente, ao longo Isso é desses bom. anos. E aí a gente sempre. Todas as coisas que eu fazia, assim, eventos, evangelismos, os programas de rádio que eu fazia, eu sempre convidava o Ney e o Propósito Profético para fazer parte, porque a linguagem me comunicava demais, né? Então, a gente, entendendo isso, juntamos as nossas forças e estamos juntos. Por isso que hoje o Nós por Nós tem essa facilidade das pessoas sentarem, nos ouvir, compartilhar de ideias, porque a linguagem é a mesma. Sim. Então, a gente tenta atingir, né, o público nível A, o nível B, o nível C, e por aí vai, né? Então, essa é a nossa linha de raciocínio e de pensamento. Você teve muito preconceito por causa do seu estilo, Cara, do rap? essa pergunta é muito boa e recorrente, mas não. De alguma maneira, eu acho que, claro, eu acho que o preconceito ele é sempre velado. Na minha cara nunca tiveram coragem. E pra mim é que nem vôlei, que se levantar eu vou cortar. Mas, na verdade, gente, se parar pra pensar, você não pode sentir esse preconceito, mas que ele existe. Então, velado. Exato, Se falar na minha face, a história vai ser outra. Não porque eu vou ser ríspido, alguma coisa do tipo, não. Mas é só você pensar assim, em Lucas 6,44. Pelo fruto se conhece a árvore. E, principalmente, quando você olha em João 7,24, que não... Gente, mentira. Tá assim, decorado assim? Claro, Você estuda tanto assim? claro. Gente. E é bom falar a referência, porque aí você aí de casa vai abrir e vai ler. João 7,24, Jesus falando para os fariseus: não julgue pela aparência, mas sim pela reta justiça. Que corrobora com outro versículo que eu falei, Lucas 6,44. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se o fruto é mau, a árvore é má. O que acontece? Às vezes o cara tá de terno, é só aparência, é só casca. Exatamente. E o fruto do cara é mau, Exatamente. sabe? E às vezes, eu contei, ó, acho que semana passada, a gente fez uma apresentação, não foi apresentação, foi uma intervenção, junto com a banda de reggae. Quando terminou, eu fui lá agradecer os caras que tocaram e tudo. Um dos manos me deram ele me deu um abraço tão sincero, e o cara tava com a tatuagem desse tamanho no pescoço de Exu, cara. Se fosse um crente comum, ia falar: ixi, não chego nem perto, porque o cara tem tatuagem e a tatuagem é de Exu. Cara, pelo fruto se conhece a árvore. E quem te colocou como juiz? Eu sempre penso assim, sabe, Bruno? Quem te colocou como juiz? Então é justamente isso. Justamente isso. E talvez porque acho que meu pai passou por isso, e eu escutando essa parada dele, que magoou meu pai. Então, quando eu voltei pra igreja, eu fui pequenininho. Quantos anos tem o Nicolas? 7. Eu fui com uns 10, 11. Mas ia só eu. E aí não tinha força, eu ia vestido de crente e tudo mais. Ô, Fabrício, esse negócio de calça social e havaianas é sem futuro, cara. Não dá, cara. Enfim. E aí eu voltei com a Patrícia. Então a minha esposa, hoje é minha esposa, mas ela é minha namorada. E aí a gente trocando uma ideia, assim, bem recente de namoro mesmo. Aí a gente trocando aquela ideia, ela falou que ela ia na Igreja Batista da Lapa. E eu falei: eu já vim aqui na Igreja Batista do Jardim Dávila. Ela morava no Dávila. Aí ela falou: vamos lá. Vamos. Então, desde esse dia, a gente nunca saiu da igreja. Nossa, eu troquei da Igreja Batista para a Comunidade Atos, mas ficamos firme. Sim. E qual que era a ideia, o conceito? Eu lembrei do que fizeram com meu pai. E aí eu falei: mano, eu preciso ter argumento. Eu preciso me municiar. Porque não é possível
que se a gente sabe que Deus não faz acepção de pessoas, como que esse mano aqui vai me discriminar? Qual é o argumento que ele tem? Embasado no quê? Aí quando você tromba esse texto de João 7,24, não julgue pela aparência, mas pela reta justiça, faz total sentido. É isso. É forte, né? Potente. Muito. E isso gera identificação. Uhum. Quantos não pensaram que nem eu? Ou tão feridos como meu pai foi ferido? Então você acha que Cara, não é me gabando, com toda humildade eu falo isso, com toda humildade. Mas se você quiser trocar, vai ter que ter muita munição, mano. Uhum. Tá ligado? Isso é verdade. Tá ligado, Fabrício? Tem que ter munição, mano. Mas é verdade mesmo. Eu já acompanhei vários debates do Ney, assim, que você fala, caraca, de onde que ele tirou isso, né? Mas é fantástico, porque você aprende, você aprende a se colocar no seu lugar, Exatamente. né? E também até mesmo ter um pouco da questão da empatia. Porque todo mundo tem o seu lado pessoal a se defender. E eu considero que o meu lado pessoal a defender sempre é maior do que o seu. E você se considera que o seu lado Sim. também é sempre maior do que o meu. Então esse diálogo, ele é preciso. Preciso desde que você esteja com o seu coração ensinável, disposto a dialogar para que você aprenda. E aprendendo você também consegue ensinar, Sim, entendeu? exatamente. E é muito assim, tá com o Ney todos esses anos para mim é uma experiência maravilhosa. Eu aprendo demais com ele e eu sou muito feliz, cara. Por conta disso. É muito bom ver a amizade assim, bonita, Sim. né? Um completa É. o outro, né? É um estilo totalmente diferente do outro. Aham. É bem bacana. É. Me conta um pouco mais sobre o podcast de vocês. De onde que surgiu o nome Nós por Nós? Ney, você fala do Nós por Nós, porque foi mais ideia sua do que minha, eu acho. Teve um brainstorm. Porque assim, o nome Bonicast era dele, Sim, é Bonicast. verdade. Eu vi, acho que você tava dando entrevista pra ele, Foi, né? Eu vi. Bonicast. Só que aí quando a gente foi usar o nome já existia. Poxa. E Aham. parece que o cara nem se chamava Boni, né? Não, era Rodrigo Boni também. É Também? Rodrigo Boni, por Também? incrível que pareça. Tem um monte de Rodrigo Boni. Ah, É igual a Elizabeth. Tá vendo? Tá vendo? Isso agora é só Cisã. Eu tenho que mudar. É. E aí a gente entrevistou uma prima nossa que é psicóloga. E ali teve o brainstorm. E aí ela ajudou também a dar o voto. O nós por nós. Tanto que o nós é formal e o nós com o IZ é informal. Sim, Já para dar esse complemento Uhum. mesmo. legal, bacana, Foi isso. hein? Antes do Bonicast, quando eu iniciei, o meu programa chamava Pra Jesus Tem Jeito. Por que Pra Jesus Tem Jeito? Que era para contar justamente testemunhos de várias pessoas que tiveram um momento de transformação, de momentos, né, sabe, que era difícil, mas que para Jesus tem jeito. Então, Entendi. essa era a ideia. Então, esse programa ele ficou por 8 anos, eu acho, Ney. 8, 9 anos, alguma coisa assim. Não, 6 anos. Foi aquele da rádio, né? Isso, A gente deu entrevista lá também. isso. 6 anos mais ou menos. Que legal. O início em 2015, 2016, por aí. Depois disso, eu fui para uma outra TV, que era a Blitz TV, que ainda tem hoje, só que hoje eles trabalham mais focado em esporte, né, em futebol. E lá eu fazia o Blitz na Sala, que era também questões de testemunhos e tinha um quadro chamado Pra Jesus Tem Jeito. Que legal. E aí veio a pandemia, a gente né, cessou, e aí depois veio a ideia de fazer o Bonicast com o quadro Pra Jesus Tem Jeito também. Entendeu? Aí do Bonicast mudou já pro Aí Nós do por Boni... Nós. Então, porque o Ney veio e a gente nessa ideia, mano, como é que é? É nós, tamo junto, e vamos ver uma série de nomes. Aí, no bate-papo, a Gisele foi e falou, Nós por Nós. Aí o Ney Que falou, legal. pode crer, o nós e o outro nós, pá, desse jeito assim. Aí falou, pô, Nós por Nós, porque comunica. Então, Ficou foi a isso. marca registrada de ficou a vocês. marca registrada. Ficou. E já tem outros 2 podcasts Nós por Nós também. Você Tem que acredita? registrar, já registrar. Então, Mas Pois não é. tem a mesma grafia, né? Não, mesografia não. Mas tá lá, Nós por Nós. O Falou, né? nosso pod tem um também. Então. Existe já. Mas eu falei, vou ficar, não quero saber. Então porque né, a gente se identifica tanto, né? Depois que eu falei, Ney, agora vamos mudar o nome, vamos colocar o que é nós. Não, é nós é feio. Por nós não, por nós é feio. Aí eu falei, mano, não, deixa como tá. Agora que o negócio, Bora né? lá, é. Então vamos que vamos. Então, Então, Eu assim, queria, o nome do nosso pod veio porque eu queria falar assim. A abertura do programa seria assim. Está no ar o meu, o seu, o nosso pod. show. E eu queria nosso pod Aham. todo dia.
Tá certo. Como Tá vai certo. ficar agora o nosso É isso, é isso, é isso. No futuro a gente vê o que dá. É, a gente tá nessa mesma linha de pensamento. Inclusive, Boni, a gente falando disso, tem que falar do clássico da missão. Ah, sim, sim, sim. Já quero aproveitar a oportunidade, né, do pessoal do nosso pod. Dia 12 agora, nós vamos realizar o primeiro clássico da missão, que vai ser o Nós por Nós, que é um jogo de futebol, versus o GiggleCast, que é um outro podcast de amigos nossos. Legal. Qual que é a intenção desse evento, né? Nós temos um amigo que é o pastor Fernando e a pastora Priscila, e eles são os fundadores, né, do Instituto Missão Urbana, que é um instituto que é lá em Osasco, no Santa Rita, e lá eles cuidam de mais de 150 crianças, então são 150 famílias, né, Uhum. em situação de vulnerabilidade social muito grande. Então lá eles têm aula de rimas e poesias, onde eu professor, eles têm aula de computação, futebol, acho que tem também. Tem de música, Música, tem né? capoeira, artes, tem muita coisa. Então lá. é uma ação social, então eles dependem de fundos para poder manter o instituto. E aí Deus gerou no meu coração de poder fazer uma junção de pessoas para poder a gente levantar recursos para ajudá-los, né? E aí fizemos o clássico da missão. E nesse clássico da missão vai vir muita gente bacana. Legal. Por conta de um cara que é produtor, ele está começando a ele convidou vários outros influencers digitais do gospel com 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores para estar no Que evento. legal. Então vai ser um baita de um evento, dia 12 de julho, galera, todo mundo convidado lá no Vou deixar aqui pra vocês o folder. Show. Ó, lá no Instituto Casa da Gente, na Coab, em Carapicuíba, tá? É do lado ali do estádio do Niterói. Vai começar às 14 horas e vai até às 18 horas. Esse caso da gente é o do Netinho? Isso É. mesmo. O Dudu de Paula, que é o filho do Netinho, nós entrevistamos ele e aí ele falou: Não, o que vocês precisar pode contar comigo. Aí eu falei: Ó, lembrei Opa! dele. Lembrei Falou, dele e falou. falei: Dudu, tô com a intenção de fazer isso e tal. Ele falou: Mano, bora, Boni, tamo junto. Abraçou a ideia. Nos cedeu lá o espaço, né? Lá fizeram 3 quadras agora de que legal. sintético. Então uma quadra vai ficar com a gente nesse dia. Ia ser um evento muito maior. Mas como eles vão agora ter uma gravação da Netflix lá, não vai poder fazer. Vai ter um evento, vai ter a gravação da Netflix lá, estão reformando, então nós vamos usar só a quadra. Mas o segundo clássico da missão está programado para setembro, vamos só ver a data direitinho. Então tá todo mundo convidado, a entrada 1 quilo de alimento, se possível vamos deixar aqui o Pix também do Instituto Missão Urbana, que você vai poder Vamos colocar contribuir. tudo. Boni, mas eu moro longe, eu moro, sei lá, em Itapevi, eu não consigo estar lá no dia. Você vai poder assistir ao vivo pelo nosso canal no Nós por Nós, npn.podcast, pelo Blitz TV também e pelo GiggleCast. 3 canais juntos Vai nesse transmitir. propósito. Que legal. Então a gente quer juntar o máximo de recurso possível para que a gente consiga dar um suporte para esse segundo semestre aqui, Sim, né? sim. Desse ano de 2025. Então, E e essas vocês são estão convidados, hein? Por favor. Mesmo que não Mas joga o Fabrício futebol, não mas joga. vai lá. Não, só vai. Mas Vai. tem cara de jogador. Tem cara de Só jogador. vai. Tem cara de jogador. E sobre ação social, eu conheço o pastor Fernando já faz uns 13 ou 15 anos. Foi quando começou a ideia da missão urbana. Legal. Então, quem ia nas reuniões primeiro era a Patrícia, minha esposa, e ela fazia os agendamentos e a nossa banda sempre estava lá contribuindo, sempre com evangelismo, ação social, sempre. Então, estamos aí mais ou menos uns 15 anos, eu acho. E hoje eu e o Boni também fazemos ação social, a gente corta cabelo do pessoal. Eu falei numa igreja, os homeless lá de Osasco. Homeless lá de Osasco. É. E todo terceiro domingo a gente corta cabelo do pessoal O de pessoal do vulnerabilidade social, junto com Missão- Médicos do Mundo Isso. e o Motoclube Insanos, que é o Isso. maior motoclube do mundo. É isso mesmo. Tem mais de 12 mil membros. E se quiser ser colaborador ou patrocinador, ou quiser doar o meu tempo, o meu serviço, como que a gente pode fazer isso? Então, nas duas funções você pode acessar o Instagram, né, do Missão Urbana ou diretamente no site, né, para poder contribuir. E lá na Insanos, onde nós estamos todo terceiro domingo de cada mês, é só comparecer. Eu corto cabelo. Eu faço unha. Eu sou podólogo, eu sou psicólogo, eu sou auxiliar de saúde bucal. É só aparecer lá e contribuir.
eu acho muito bacana esses projetos, né? Muito. Falta muito disso Sim. na sociedade. sim, Eu acho muito legal, muito bacana. é. Nós estamos com a Insano, já vão completar 2 anos. Legal. 2 anos. A gente é muito feliz lá. Inclusive, é tão, cara, gratificante, porque nós chegamos lá e eles já nos conhecem pelo nome, né? Que legal. Já chamam, "Pô, eu vou cortar o cabelo com o Boni, eu vou cortar com o Ney, cadê o rapper, cadê o Boni?" Então, assim, é muito legal. E pô, a gente vai na intenção de dar carinho e tal, e não sei o quê, mas na verdade nós recebemos muito Sim, mais do que a eu gente acho entrega. sensacional. É, Aqui em Itapevi, quando eu trabalhava com o vereador, a gente fazia uma ação social no final certo. do ano. Tinha corte de cabelo, teve um ano que teve fotografia, teve dentista, higiene bucal, essas coisas. Legal. E a gente fazia sorteios de bicicleta. Uau! E era muito legal. As crianças, elas esperavam o ano inteirinho para poder participar. E eles, ai, tia, a gente dava sorvete, refrigerante, pipoca. Uma ação social bem grande lá no Parque Suburbano, que era o Uhum. bairro do meu vereador, Alexandre Rodrigues. Então, você via, assim, o rosto das crianças, a felicidade, levava aqueles brinquedos infláveis, sabe, assim, Não tem preço, né? não tem preço, não tem preço. Teve É uma muito bom. vez que uma mãe, ela tinha 3 filhos pequenos. Tem, né? 3 filhos. Os 3 filhos foram sorteados pra ganhar Os bicicleta. 3? Uau. Ela falou, esse é o presente de Natal, porque a gente faz isso uma semana antes do Natal. Ela falou, esse é o presente de Natal deles, porque eu não tinha dinheiro pra comprar. Marcou a vida. Marcou a Sabe? vida. Com certeza. Eu fico até emocionada falando, porque é muito forte. Você vê Uhum. assim as crianças te olhando, ai, tia, obrigada, e eles amam mesmo. Então, assim, a gente fala assim, às vezes, né, meu ex-vereador, né, que agora ele não é mais vereador, mas ele era muito querido no bairro dele. Por quê? Uhum. Porque ele tinha essa preocupação, esse olhar com as crianças, sabe? E eu acho isso muito legal. Isso falta muito. Uhum. Minha mãe, ela, quando minha mãe era viva, ela trabalhava no Comitê de Solidariedade pela Vida, aqui em Itapevi, que é um comitê que cuida de mulheres que têm HIV, que são HIV positivo. Nossa. Então ela sempre trabalhou, sempre ajudou, sempre doou o tempo dela. E tinha criança, final de ano, tipo, as crianças eram apadrinhadas, ganhavam roupa, presente, essas coisas, era muito Uhum. bacana. Eu acho que deve ter, eu não sei como funciona hoje Uhum. aqui em Itapevi ainda, mas eu acho que ainda tem comitê de solidariedade na vida. Você Mas já acho tem que de ainda. berço, né, praticamente, né? Ah, Isso é bom demais. sim. A gente aprendeu na raça, né? Na minha casa, ninguém é envolvido com nada disso. Mas é uma coisa que gera no nosso coração, cara. Sim, sim. Eu acho que se a gente olhar para as pessoas, né? E aquilo, ver a situação dela, aquilo não te comover de alguma forma, Ah, você tá quebrado por dentro. então Já lá na minha isso é casa, muito ruim. todo o meu filho, minha esposa, a gente sempre teve envolvido com a ação social. Bom, Mas eu acho que teve uma virada de chave recentemente que a gente também contribui com o pessoal do EZ37. EZ_37. Esse pessoal são de várias igrejas. Segue lá no Instagram, que também aceita doação, voluntariado, enfim. E eu levei meu filho. E foi legal porque a gente foi. Esse trabalho do EZ37 geralmente é na Cracolândia e imediações. Porque, assim, claro que crianças geralmente comove mais. Mas e os adultos? Uhum. Geralmente as pessoas presumem assim, ele teve as escolhas dele e tal. E tudo bem, não tá errado, mas eu acho que aqueles ali também precisam de cuidados. sim. Porque se eu não enxergar ele como um irmão meu, é o que a gente tá falando Uhum. aqui, né? Eu tenho que enxergar como irmão. E você vê histórias assim, você escuta histórias, a gente viu de perto pessoas assim que morou 5 anos na Cracolândia e faz questão de estar com a gente, totalmente ressocializado, resgatando outros. Uhum. E eu fiquei muito orgulhoso. Geralmente eu não filmo essas coisas, eu não faço isso. Claro que sempre tem lá pessoas filmando e vai postar para inspirar outros. Eu entendo dessa Sim, maneira, sim. para inspirar outros, né? Mas eu fiquei muito orgulhoso e foi a única vez que eu filmei foi quando eu procurei meu filho e ele já tava lá servindo o pessoal. Ele já lá com a concha lá e servindo um chocolate quente pro pessoal na fila. Eu falei, é isso. Eu não precisei falar nada. É o exemplo, O exemplo né? arrasta. É o exemplo. Uhum. Não tem outro modo de ensinar os nossos filhos. É dando exemplo mesmo, né? Só que assim, como o propósito profético sempre teve essa linha evangelística, a gente prefere cantar na rua do que dentro da igreja. Claro que dentro da igreja funciona porque inspira outros. Mas o trabalho é focado na rua. Lógico que é na rua.
E é muito legal porque você sempre tem lá os pinguinha. E os pinguinha geralmente mandam muita energia, meu. E nesse dia Faz lá. uma rima aí, tio. E nesse dia lá na Cracolândia foi muito engraçado, porque o pessoal tava tocando louvor normal, que nem o Fabrício estava falando ali e tal. E beleza, louvor. Aí o Fábio falou assim: Ô Ney, chega aí e tal. Pessoal, vocês gostam de rap? Aí eu já catei o microfone e fiz um beatbox. Aí o pessoal já opa. Aí já era. Já chamou a atenção, já ganhou a galera. Aí o pessoal veio e o pessoal que tava assim, bem na minha frente, falei, qual é seu nome? Ah, Renata, e você? Josivaldo, e você? José. Falei, firmeza, vou fazer uma rima e colocar o nome de vocês. Quando eu terminei a rima, o pessoal veio me abraçar. E aí, essa parte é legal, porque foi uma das coisas mais legais que aconteceu na minha vida. Vindo de moto com meu filho, ele na garupa, chegamos em casa, acho que eram as 2 da manhã. E a gente vindo assim, da Cracolândia pra Osasco. Aí meu filho falou assim, pai, hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Aquilo, olha só, me encheu de orgulho, porque ele entendeu a parada, ele entendeu a parada. Então é bom a gente usar esse espaço aqui do nosso pod para inspirar pessoas. Porque de repente você tem, é algo simples, cara. Você não precisa ter eu não sei fazer rima, ok, mas você sabe alguma coisa que você faz naturalmente, você pode doar isso, sabe? Ter o coração voluntário. Sim. E a gente chegou com um cheiro de morador de rua em casa. Patrícia colocou todo mundo pra fora. Tirou a mangueira pra fora, vai! Vou tomar banho! Mas como é que eu vou esquecer o meu filho falando que foi o dia mais feliz da vida dele? Gente, É disso que eu tô falando. É muito legal. é muita gratidão. Muita. É muito legal. Ser pai é um desafio, mas quando você escuta essas coisas, você muda, você fala, putz, eu tô no caminho certo. pela eu tô árvore, buscando algo bom. Tô né? fazendo algo bom. Pelo fruto se conhece a árvore. Mas sabe, Elizabeth, que assim, como eu já sou o irmão mais velho, então automaticamente era um curso de pai. E toda vez que eu assisto Todo Mundo Odeia o Chris, eu me identifico. Nossa. Porque eu era o Chris. Tá ligado? Não. Eu era o Chris. O pai e a mãe saía, quem ia cuidar dos meninos? Eu, né? E eu e a Patrícia também, a gente cuidou, porque a mãe da Patrícia morreu e a família dela se dissipou. Sobrou o filho, o mais novo, o meu cunhado mais novo. Sim. Eu acho que ele tinha só 11 anos. Nossa, que novinho. E aí a gente criou ele. E aí tinha um primo que ele traficava com, acho que 13 anos, o moleque já era traficante. Aí os outros irmãos dele, um tava preso. Olha o que a gente tá falando. É disso que eu tô falando. Realidade, Porque né? é uma coisa recorrente na periferia. Não tô falando algo assim mirabolante. Claro que depende da sua realidade, mas quem tá na periferia, isso é recorrente. Sim. Infelizmente. E aí o irmão que usava um negócio também falou: Ney, o meu irmão não vai me ouvir. Mas troca uma ideia com ele. Ô Patrícia, troca uma ideia com ele. E nós era moleque também, porque eu tinha acho que só 21, a Patrícia tinha 19. Pegamos ele pra criar também. Nossa, então você sempre teve nesse papel de cuidador. Sempre. E aí depois eu virei o professor da escola dominical, então tava tudo muito alinhado, muito agregado, Sim. então eu percebo muito o cuidado de Deus, o propósito de Deus na minha vida. Sim. Eu percebo muito isso, vai fazendo assim, sabe? Ó, o trajeto é esse aqui, meu chapa. Então, quando Jesus fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve, eu encaro dessa maneira. Porque eu faço naturalmente, e eu não tô falando, nossa, Jeremias 1:5, Deus fala assim pro profeta, antes do ventre materno eu te conheci, e te consagrei profeta às nações, antes do ventre materno. Então, Deus já tinha uma inspiração, um propósito, um projeto para sua vida. Basta você orar para Deus e perguntar, e aí, você já sente no coração para que você tem o dom? Para que você serve? O que te inspira? Você já sabe. Claro que às vezes precisa legitimar a ideia. Sim. Mas se você buscar, ele também fala, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. E aí você vai fazer naturalmente a sua parada. E o principal que eu posso dizer aqui é o seguinte, você vai se sentir realizado. E aí você entende o Paulo, lá em Filipenses 4, quando ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Essa eu conhecia. Mas se você pegar um pouquinho antes, porque a gente Explica conhece muito bem, a gente conhece o o que Filipenses que 4:13. significa isso. Mas quando você pega um pouquinho antes, ele fala, eu sei estar na fartura, na escassez, no naufrágio, no perrengue. Uhum.
até ele chegar no tudo posso, naquele que me Ou fortalece. seja, eu tudo posso passar, tudo posso enfrentar naquele que me fortalece. Porque às vezes, Elizabeth, a galera pega esse versículo, mas coloca numa teologia coach, sabe? Sim. Tudo posso naquele que me fortalece, porque ele é o pai do ouro e da prata, então eu vou ser próspero também. Então, só dentro disso. Aí as coisas não acontecem, aí a As galera. pessoas ficam frustradas, Sim, culpa a entendeu? Deus, Exatamente. primeiramente. Exatamente. É isso. E até o gancho do Boni, a gente também participa de outro podcast, que é o Fé e Café, Papo de Gente Grande, onde a Isso. gente só aborda esse tipo de assunto. Uhum. Inclusive Legal. combatendo a teologia da prosperidade, teologia coaching, teologia do domínio, aí a gente é mais focado, assim, com o pastor Rodrigo Moraes. A gente fica assim, preocupado em todo o público que a gente vai atingir. Porque a gente tem uma galera que já vem de igreja, né? Tem uma galera que não, mas quer se conectar com algo superior, mas não sabe o que é, né? Tem a galera que são de outras religiões também. Tem gente que acredita em Deus, que tem a fé, mas não gosta de ir até uma Sim, denominação. sim. Então, a gente bate muito de frente com essas coisas, né? Mostrando para as pessoas o que Jesus nos ensinou de verdade. Quando ele fala em amar o próximo, quando se fala em você ter comunhão com o outro, você se colocar no lugar do outro. Então, tudo isso está dentro desse bolo, mas de uma forma que não te traga um peso. Então quer dizer que se eu não for para a igreja, Deus não me ama. Se eu não for para a igreja, Deus não está comigo. Então eu preciso sempre fazer algo para que Deus se movimente ao meu favor. E não tem nada a ver. Sim. Deus ele já nos ama e desde antes do seu ventre materno ele já te escolheu e já, né, te inspirou, né, te fez. Então todo mundo tem algo dentro de si. Só que às vezes nós ficamos perdidos no meio da caminhada porque a gente não Sim, sabe com certeza. qual direção tomar, né? E aí com o passar do tempo, se você começa a ter uma conexão, um relacionamento com algo que você acredita que é maior, com uma fé, alguma coisa acontece. Né? Aí você acaba se identificando, sabendo que existe alguém ali que está olhando por você, né? E que não é só o universo que se move a seu favor. Então tem várias coisas que a gente vai aprendendo. E uma das coisas que a gente mais fala nesse podcast, que é o de sexta-feira, a gente bate muito contra esse sistema religioso que o Ney acabou de falar. Essas teologias, né, de domínio. Sim. Aonde... Eu não gosto muito da parte que ele, né, algumas pessoas falam, algumas denominações, mas Deus vai te castigar. Ai, gente, Deus não então. castiga ninguém. Então, Deus não é amor? é um problema isso, É. né? Eu não sei. Pra mim não falo, não, já não É. quero mais te ouvir, já não funciona assim pra mim. Porque eu não acredito nisso. Não acredito. Pois é. Aí tem aquela frase, né? Deus é amor, mas Deus é justiça, né? Não sei o quê, blá, blá, blá. Tudo bem, ele é tudo isso, né? Mas o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 13 sobre o amor. O amor ele é paciente, ele é benigno, não trata mal por mal, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Então fala sobre esse amor. Mas que amor que é esse, né? Então é um amor que chega ao ponto de alguém olhar para você, e mesmo você sendo um ser humano cheio de falhas, de pecado, de defeito, ele se coloca no seu lugar, na sua frente e morre por você. Então é um amor que é muito forte. Você é mãe, eu sou pai. É uma coisa que a gente sabe do que está falando, porque nós temos filhos. Sim. E a gente se colocaria na frente dos nossos Com filhos, porque são certeza. nossos filhos, certo? E por outra pessoa? E por mim? Você morreria por mim, Elizabeth? Você morreria pelo Ney, por algum desconhecido? Difícil, né? Então, você entende? Então, assim, tudo Difícil. isso é tratado de uma forma para que a gente entenda que o sentido da vida, ele tá muito baseado no amor. E todo mundo, claro, vai pagar por aquilo que cometeu. Mas não que, nossa, inferno geral. Existe esse inferno? Não sei. Será que existe? Será que Deus é tão, sabe, assim, juiz, assim, mano, vou condenar e acabou e já era? Então, e qual o significado da cruz? O que representa a cruz para nós, né? Então, a gente precisa pensar nisso, sabe? E entender que eu pago pelas minhas atitudes, porque eu paguei pelas minhas, né? Pelos Sim. meus erros, e ainda pago por muita coisa que eu também erro, né? Sim. Toda Então, ação tem uma reação. toda ação tem uma reação. A conta chega para todo mundo. Exatamente. Então, só que eu não posso
jamais apontar o dedo na cara de alguém, né, falando português bem claro, e dizer que aquela pessoa está condenada ou não. Uma coisa é, o Ney acabou de falar que lá na Cracolândia, a gente fala sobre as crianças, né, que a gente, né, pô, a gente se emociona muito, se preocupa, mas também tem os adultos. E se ninguém se importasse por mim, que era um daqueles? Né? E que tive a chance de Jesus olhar para mim e falar, ó, tem jeito. E transformar a minha vida, sabe? Então, são esses tipos de coisas que nos inspira e nos impulsiona a cada vez mais mostrar para todo mundo que é possível, que não tá perdido e que Deus tem muito mais pra gente. E quando eu falo muito mais pra gente, eu não estou falando de questão financeira. Eu estou falando que ele tem muito mais, mas é coisa que o nosso olho não viu, o nosso ouvido nunca ouviu e que nem chegou ao nosso coração. É o que ele tem preparado, é muito maior do que tudo isso. Mas só o fato de você saber que você tem um filho que te respeita, que aprende com você, que você tem amigos que, que, que falam para você que você é inspiração para ele, fala, Jesus, obrigado porque eu estou no caminho. Falta muito, mas eu estou no caminho. Me ajude a permanecer nele. É isso que nos mantém de pé, sabe? Fortalece. Recentemente a gente pregou numa casa de recuperação e eu particularmente eu sou contra esse negócio de mudar a nomenclatura e não muda o que é, sabe? E a língua portuguesa ela tem muito disso, né? Substantivos homófonos. Copa é um anexo à cozinha, mas a Copa pode ser a taça do campeonato mundial e é a mesma Copa. Enfim. Mas a gente pregou lá na casa de recuperação e chamam-se de casa de acolhimento, mas para mim é a mesma coisa, enfim. Favela, comunidade, é a mesma coisa, enfim, esse tipo de coisa, sabe? Aquele Sim. politicamente correto que, meu Deus, enfim. E quando terminou a pregação lá, e aí algumas pessoas me deram um abraço, foi legal pra caramba. Mas eles falaram uma coisa assim que eu achei bem bacana, eles disseram, caramba, Ney, sempre vem uns pastores aí, mano. Só que a gente nunca entende. E do jeito que você falou, eu entendi tudo. Eu entendi tudo. Por quê? A linguagem. Quando Jesus fala do grão de mostarda, eu sou o pão da vida, ele estava usando uma linguagem popular. Ele era erudito, porque ele era um mestre, ele era um rabi, mas ele falava uma linguagem popular para as pessoas entenderem. E esse é o principal. Tem muitos experimentos que a gente vê hoje na internet que, assim, já viu desses de racismo? Que coloca lá uma criança escura e uma clara. E são crianças, cara. A empatia, o perdão, o amor tá ali, mas aí vão aprendendo. E esse lance do aprender, que a gente tava falando do exemplo, eu tenho que falar do meu pai, porque o meu pai ensinou muito assim pra gente. Meu pai e minha mãe, né? O pai e a mãe. O meu pai sempre foi do bar, assim, de tomar uma querosene, essas coisas. Do nada, meu pai chegava com um cara lá em casa. Vai dormir aí com os meninos. E colocava lá e ficava lá no nosso quarto. Gente. E não era uma vez. Eu perdi as contas de quantas pessoas moraram lá em casa. Só meu pai trampava, 4 filhos mais a mãe, mais a mulher, né? Minha mãe, que a minha mãe não trabalhava fora, cuidava da gente, né? E tava lá. Sei lá quantos desses pinguinhos morou com a gente. Um dia, aí uma família foi despejada. Uma família. Pai, mãe e 3 filhos. Aí minha mãe, olha, dá um tempo aí que eu vou falar com meu marido. Lá no fundo de casa tinha um espaço, metade do estúdio assim. Ó, se vocês quiserem construir um barraco aí, vocês constroem. Essa família ficou 5 anos lá em casa. Nossa. 5 anos. Então, e assim, minha mãe é da igreja? Não. Meu pai é da igreja? Não. Percebe? Então, quando a gente conhece Jesus, é o que eu tô falando. Eles produziam o fruto do Espírito, que é o amor. Amar o próximo, como a si mesmo. E não frequenta a igreja. Aí o cara vem dar carteirada na gente, que não, porque eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou pastor, eu sou o papa, tá ligado? Mas não faz metade do que, sabe? Sim. Entendo super. Entendo de causa própria. Mas a gente tá falando dessa parte, me conta uma coisa, por que tem muita parábola na Bíblia? Jesus, ele fala isso muito claramente. Ele fala assim, para aqueles que entendem
Para aqueles que enxergam, não vejam. Para aqueles que ouvem, não escutem. O que ele quer dizer com isso? Não é pra todo mundo aquilo que ele tá falando? Os eruditos, que eram os fariseus, os mestres da lei, lotado, impregnado de religiosidade, quando escutava aquela ideia de partir o pão, o quê? Partir o pão, falar com a prostituta, falar com o publicano. Não, a gente é santo. Só que aqueles que necessitavam do carinho, do cuidado e do amor, entendiam claramente. E é ruim falar isso, Boni, mas funciona igualzinho hoje. Porque o cara que é lotado, que ele é impregnado da religiosidade, ele age igualzinho o fariseu. Igualzinho. Ele vai embaçar na sua porque você usa um brincão. Porque você usa uma calça jeans ou porque você tem tatuagem. Mas não vai perceber o amor, sabe? O afeto, o jeito que você recebe a pessoa. Se você tiver alguma dúvida e quiser pesquisar mais, dá uma olhada lá em Hebreus 13, que fala dos deveres sociais. O escritor aos Hebreus fala assim: bendito seja entre vocês a hospitalidade, porque muitos sem saberem acolheram a anjos. E se a gente parar para pensar, realmente o amor de Deus ele é imutável, ele não depende da minha obra. Porque parece que se eu for um bom menino, eu vou ganhar uma estrelinha de bom menino de Deus e aí eu vou ser abençoado. Não, eu fazendo ou não fazendo, Deus me ama. Sim. Efésios 2, versículo 8 e 9, está escrito assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, e nem de obras, É dom de Deus. para que ninguém se glorie. Então, eu só faço porque eu gostaria de receber exatamente o que eu estou doando, sabe? E essa parada da doação é importante falar, porque de repente, campanha do agasalho, aqui em São Paulo tá fazendo frio. Aí você vai pegar a sua blusa, a pior blusa, a mais rasgada, a mais fedorenta e vai doar essa que você gostaria de receber? É esse princípio. E além disso, né, Ney, quando ele fala em parábolas, ele está utilizando ali os elementos para cada situação, para cada região, para cada profissão. Por exemplo, quando ele está falando sobre as ovelhas que se perderam, olha, havia um pastor que tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. Então ele começa a falar, pô, e ele deixou os 99 e foi atrás da ovelha perdida. Então ele está falando ali para pessoas que viviam naquele contexto ali e entendiam a preocupação daquele pastor em ir atrás daquela ovelha que tinha se perdido. Porque as outras 99 estavam lá certinha, bonitinha, mas ele ia atrás da perdida. E foi isso que ele fez. Foi isso que Jesus fez. Né? Ele veio atrás das ovelhas que se perderam de Israel. Então tem até uma parábola que ele fala também, ele fala assim, olha, Israel, quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta os pintinhos. Então, assim, ele vai usando essas linguagens para que ficasse claro para aquele contexto da época. Por isso que hoje é muito difícil a gente pegar algumas traduções da Bíblia, a João Ferreira de Almeida, a King James, apologética, porque vem com umas palavras que é bem difícil, que nós não temos o costume de ouvir hoje. A linguagem mais formal, né? Isso, uma linguagem mais formal. E eles hoje trabalharam também em modificar essa linguagem, em atualizá-las, na verdade. Essa é a palavra certa, né, Ney? Então nós temos a versão NVI, que é uma versão que é muito usada nas igrejas hoje, que a gente consegue entender um pouco melhor. Nós temos a NVT, que é a nova versão transformadora. Temos a Bíblia, a mensagem. Então são várias traduções para que a gente consiga entender no nosso contexto atual, que é a exegese e a hermenêutica. Eu só queria falar, assim, sempre falar de uma maneira bem popular mesmo, tá? Mas quando você olha para a parábola do bom samaritano, Jesus ele tá criticando os fariseus, porque ele fala que a gente não vai entrar nesse mérito, tá? Mas assim, o samaritano, ele era um cara excluído da sociedade judaica. Vamos entender dessa maneira, mais fácil. Quem é o excluído da sociedade hoje? Aposto que você sabe os excluídos de hoje, certo? Mas aí fala assim, passou o levita e não atendeu o cara. Passou o levita, passou o fariseu, também não atendeu. Mas veio um samaritano e atendeu aquele cara. Opa, o samaritano, que nem o Boni falou, esse aí vai pregar? Esse tipinho, tá ligado? E lembrando que esses caras, o levita, ele era um músico.
da casa do Senhor, ele era um músico do templo. Então ele passou, viu o cara naquela situação, tipo assim, mano, tô indo aí pro meu show, pro meu ensaio, cara que se exploda aí. O fariseu era o religioso da época, é o tipo, a gente trazendo pra hoje, é o pastorzão, é o apóstolo, é o vice-querubim, que onde é que for, que passou falando, não, eu tenho o culto agora, eu preciso ir pro culto, preciso ir pra missa. E o que ele tá falando sabe? ali, o contexto? É a ideia de você amar o próximo. Uhum. E aí, quando a gente pega em Lucas 15, por exemplo, que é a parábola do filho pródigo, que todo mundo conhece, o foco geralmente está no filho pródigo. Que ele vai, pega os bens do pai e desanda, certo? Mas quando você pega o capítulo 15, por que as parábolas? Ele tá falando a mesma lição com diversos exemplos diferentes. Ele tá falando a mesma coisa. A da ovelha perdida, da dracma perdida e o filho pródigo. Então, quando você chega no filho pródigo, parece que assim, ó, o foco é o cara foi resgatado. Esse é o foco. Mas principalmente o filho que estava em casa. Que quem era o filho que fazia toda a vontade? Ou seja, o crente que vai todo o congresso, compra as roupas certinho, que faz tudo, todo o dogma Segue certinho. o padrão crentez. Mas não teve um pingo de compaixão por esses irmão que pegou a herança e desperdiçou tudo. Não teve um pingo de compaixão. Então, a denúncia de Cristo é muito clara. Não tem como enfeitar o pavão, é clara. Então, se deixou o exemplo pra gente, se Deus não faz acepção de pessoas, quem sou eu para fazer acepção de pessoas? Sabe? Então, geralmente, quando a gente vai na rua, cara, eu escuto os manos com todo carinho. Eu escuto os caras com todo carinho. Geralmente eu aprendo. E assim, as histórias. E muito legal, lá no Insanos, por exemplo, tinha um menino lá. E ele não tinha o mesmo estereótipo dos caras. Geralmente tem um fenótipo do morador de rua, né? Cor, Cheiro. naturalidade, escolaridade. Isso é um problema crônico social brasileiro. Claro que em outros lugares tem, mas no Brasil, essa desigualdade e o país rico, a gente podia, claro, distribuir melhor essa renda, enfim, tantas coisas. Mas veio um menino brancão e quando ele tirou o boné, o estilo dele também era diferente. Você via que era a roupa usada do brechó, mas tinha uma combinação de moda ali, sabe? E eu presto atenção nessas coisas. O moleque tava com boné trucker, tava com uma calça social folgadona, com Nike Janoski. Esse moleque não tá avulso aqui. Quando ele tirou o cabelo, o boné pra cortar o cabelo dele era liso até no ombro. Cabelo bem bonito. E aí a gente começou a trocar uma ideia. Ele viu que eu tava com a camisa do Rage Against the Machine. Se ligou aí, Fabrício? Toma. Escuta o Rage Against the Machine, mano. E aí e eu tava escutando, ele sempre leva a caixinha e escuta um rap lá. Aí ele viu a camisa e falou, você curte Rage? Eu falei, pra caramba, meu. E aí tocou uma música do Sick Jaken. Aí esse moleque virou pra mim e falou, você conhece o Psycho Realm? Falei, do Sick Jaken, mano, conheço, mas se você conhece, eu não tô falando com qualquer um. Quem é você, mano? Eu falei, olha, Thiago o nome dele, né? Ele falou assim, eu falei, você é formado, cara? Ele falou, sou. Eu sou formado em publicidade, morava no Alto de Pinheiros. E aí ele começou a usar entorpecentes, falar esse termo aqui, né? E aí um abismo chama o outro. Sim. O Boni escutou. Eu fui trocando uma ideia com o cara, a gente tava falando de música. O cara tocava na banda, como é que é o nome? Envy Dust. Envy Dust. Tocou lá no hangar e tal. O som do moleque pesado, um hardcore assim, da hora. E aí esse distanciamento, que ele foi morar na rua, e ele contando que ele falou, a pior coisa que aconteceu na minha vida, cara, de dormir embaixo do viaduto, que é horrível, e semana passada mataram um cara do meu lado, Nossa. sabe? Aí eu falei assim, mano, olha pra sua cara, meu, você é formado, meu, você é formado, olha pra cara dos mano aqui, era pra você estar desse lado aqui cortando o cabelo deles, meu, olha pra você com uma chance boa dessa aí. A maioria desses caras aqui não teve essa chance não, meu. De frequentar uma faculdade, de morar no Alto de Pinheiros. Aí, porque assim, Elizabeth, quando a gente começa no serviço social, fazendo esse trampo, voluntário, cara. Você chega todo sensibilizado. Tem hora que você chora. Sim. Mas conforme você vai indo, você sabe que tem hora que você tem que dar um 220. Então eu fui o irmão mais velho.
E o Boni escutou. Aí o Boni falou, e se a gente descolar uma clínica pra você, meu? Ele falou, eu vou. Gente. Aí o Boni fez uma ligação pro camarada nosso, o doutor Rafael Alves, que já faz esse serviço social há 30 Lá anos, em Osasco. lá em Osasco. Na hora, já tô indo aí. Aí foi o Boni, o Thiago e o Rafael Alves internaram o menino. Uma chuva que parecia que... Gente. Parecia o dilúvio. E meu filho tava comigo. A gente falando de música, e ele, meu filho gosta pra caramba e tal, e a gente trocando uma ideia. E saímos pensativo com aquilo. Toda vez que a gente viu o Rafael Alves lá no Insanos, lá, A gente perguntava dele. Não tem mais o contato. Não tem mais o contato, não tem. Beleza. Acho que passaram acho que uns 8 meses, eu acho. Quase um ano. Um ano, né? É, Quase um ano. quase um ano. Eu fui colocar um pino de relógio pro meu irmão, lá no Rochidale. Quem me passa na frente assim? O Thiago. Nossa. Esse rapaz- Ressocializado. Gente, Ele não que lembrava de demais. mim, mas eu lembro. Ele não lembrou. Não. Na hora, não. Aí eu falei assim, eu sou o Ney, cara, que cortei seu cabelo lá no Insanos, pan e tal. Oh! Lembro. Cara, que legal. Aquilo, o que aí, Boni, eu falei pro Boni, vou falar aqui pra sua audiência, porque ele falou, aquele dia mudou tudo pra mim. Eu fiquei lá na clínica, consegui arrumar um serviço, aluguei uma casa e hoje eu moro aqui no Rochidale. Gente, olha isso. Já pensou vocês não fosse pra igreja, não atendesse esse chamado de Deus? Simplesmente falasse, não, não quero, isso não é pra mim. Olha quantas vidas vocês já transformaram. Pois é. Vocês falam sempre no programa de vocês, no programa semanal, sobre Deus, sobre como é a importância disso na vida de vocês. Olha quantas pessoas vocês estão alcançando. Já pensou você continuasse na vida que você tava? Ou você falasse, não, não quero saber de igreja, isso não é pra mim. Sua mulher não te chamasse aquele dia pra ir na Batista. Olha É. aonde vocês estão alcançando. É um pensamento muito profundo, né? Eu, na verdade, eu não estaria mais aqui, certeza. Absoluta. Não tenho dúvida disso. Elizabeth, eu tenho assim uma ideia, cara, que eu acho que é minha, tá? Não é teológica nem nada. Eu acho que é uma ideia minha, mas eu acho que vale a pena compartilhar. Quando você olha lá para Gênesis, quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis 12, você vê lá. Parentela, né? Você vê lá assim que ele morava em Ur dos Caldeus, que é a região do Iraque ali, da Babilônia, a origem de tudo ali, sabe? O Gênesis da parada. Eu acredito piamente, eu não vi isso em lugar nenhum, tá? Eu acredito que Deus tenta falar com você sempre, com todo mundo que tá me ouvindo aqui. Não é que, nossa, eu sou especial porque eu ouvi o chamado do Senhor. Não, ele tá te chamando, todo mundo. Só que eu falava isso pros meus alunos. Deus quer falar com você todo o tempo, certo? Mas como é que tá o seu sinal de internet? Sabe? Então, O seu Wi-Fi, como é que tá, meu? E o Abraão foi o cara que ouviu. Conectou. É isso que eu tô falando, mas todos têm esse chamado. Jeremias 1,5, ele confirma isso, porque antes do ventre materno, ele já te conhecia. Eu não sou um filho especial. Tem uma parábola não, tem um texto, mas ele vem como visão no profeta Ezequiel, que é muito louco, que fala assim que o amor de Deus é como se fosse um rio. E eu sempre falava isso para meus alunos, que você pode colocar o seu pé, sua canela, ou você pode mergulhar. O amor de Deus tá lá, ó. E aí? É com você, mano. É forte, né? E não tem nada a ver com a igreja. Tecnicamente não tem nada a ver com a igreja. Ou você não consegue ter empatia por alguém? Uma coisa também que a gente tem que deixar claro também, Elizabeth, é que assim, ó, a gente reconhece a importância da instituição, a igreja, né? A gente sabe que se elas não existiam, dificilmente alguém iria passar por uma metanoia. O que é essa metanoia? Essa transformação de mente, né? Dificilmente alguém ia conhecer a Deus tão profundamente. Nós não somos contra a igreja. Eu vou deixar isso muito claro aqui para todo mundo, né? Ela é importante, foi importante para mim e ainda continua sendo. Só que o que é a igreja na realidade, né? As pessoas falam assim, não, eu não vou para a igreja porque eu sou a igreja, né? E na realidade é uma ideia equivocada, porque não é eu, não sou eu a igreja, nós somos a igreja. Eu sou o quê? O templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele habita em mim, para quem crê na Trindade.
né? O Espírito Santo, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele habita em mim, mas a igreja somos nós. Porque é na igreja que existem os compartilhamentos. É na igreja que é a partir do pão. Então é na igreja que você começa a se doar um para o outro, você começa a aprender. Então, porque quando a gente fala sobre essa questão de igreja, não é contra a instituição igreja, mas sim contra. Tem um nome mais específico que o Ney pode me ajudar a lembrar. Não é contra a instituição, mas contra os abusos que existem dentro. Ou o sistema. É o sistema, né? O sistema religioso, Uhum. que é justamente sobre isso que Jesus brigava. E que repele Né? pessoas. Tá aí a Elizabeth pra corroborar com isso. Exatamente. Tá ligado? É bem isso mesmo. Você entende? Então, assim, e a igreja, ela é um lugar para que você se sinta amado e tal. Só que hoje em dia, eu acho que sempre foi assim, né? É que hoje a gente tem a internet, né? Que a gente tá no mundo inteiro a todo tempo. A gente vê com mais frequência essa questão das frustrações, dos escândalos, Sim. né? De pessoas que estão em cima de um palco, púlpito. de um palco que se acham superior a todo mundo, Exatamente. né? Eu falo, eu gosto muito da igreja que eu frequentava. Era uma igreja calma, tranquila. Quando eu fui visitar a igreja do Fabrício a primeira vez, eu me assustei. Eu acredito que eu imagino que sim. Porque o que acontece? Na nossa igreja, o único instrumento que toca é o órgão. Uhum. Pianinho ali, tananã, a regente, a congregação cantando, todo mundo em unissono, lindo. Cheguei lá, tinha uma bateria, tinha uma guitarra, e você pulando, eu fiquei assim, abismada. Pra mim, mais. Ela foi no dia do Oficina G3? Nossa, eu nem sabia que existia bandas gospel. Esses dias veio um rapaz, eu vi um podcast, tinha um pastor, ele dava zumba gospel ali pra galera. Que e tal. legal. Gente, tá moderno as coisas. Tá legal. Minha tá época era, quando eu ia pra igreja era tudo muito rígido. É uma igreja muito rígida. Ombro, assim, jamais. Tatuagem, meu Deus, vou pro inferno. Então, legal. Então, são essas coisas. é isso. É isso que a gente E o que fica. aconteceu com a minha vida? Eu comecei a trabalhar muito com política. Uhum. Quando você trabalha com política, você começa a conhecer muitas pessoas. Então, eu conheci muito. Não quero denominá-los, mas eu conheci muitas pessoas à frente das igrejas. Tá. E você fala, meu, Líderes? Líderes. Como que você tá aqui fazendo isso e chega no púlpito e fala, faz um discurso lindo e pega a pois é. Bíblia, põe. Aí eu comecei a falar, não quero, isso não é pra mim, porque eu não consigo separar a pessoa da igreja, entendeu? Uhum. Porque eu não vou acreditar, eu conheço o cara, eu vi o que o cara fez o dia inteiro, das 8 às 5, aí chega lá às 7 horas da noite no culto, o cara falando um monte de. Não consigo. Então, hoje, pra mim, ir pra igreja é complicado. É muito complicado. É. Eu tenho fé, eu acredito Sim. em Deus, Uhum. mas não consigo. Difícil. E já é uma boa coisa, né? Acreditar em Deus é o princípio de Sim, tudo. acredito. Sim. Então, a gente vê muito isso. A gente acompanhou um caso aí de um pastor que estava convidado para participar do Nós por Nós. Um pastor muito conhecido, mas muito conhecido. Estava estourando aí na internet, denunciando um monte de pecado de uma parte de gente. Nossa. Daqui a pouco, o pecado denunciado foi o dele. Minha nossa. E a forma, né, Boni? E a forma com que foi, né, que foi um adultério. E um relacionamento extraconjugal há mais de 18 anos. Meu Deus. Tá vendo? E assim, Ele ia participar do nosso. Aham. Só que assim, vamos lá, tá? Você falou que você viu as coisas e tal, e aquilo denunciava essa pessoa, quem a pessoa realmente era. Ai, as coisas que ele disse e que ele bateu de frente, que ele denunciou, cara, são coisas que são coerentes e que a gente poderia ali sim abraçar essas ideias, porque são realidades, né? Uhum. Agora, entender que aquele cara é como eu e é como É você. difícil. É. É difícil. Sabe por quê? Porque hoje, infelizmente, a gente tem aquela visão da pessoa na igreja, a pessoa santa, a pessoa pura, a pessoa que não peca, que não erra. Pois é. A gente tem essa visão, Tem. né? De que tem que ser perfeito pra E estar na aí igreja. E escandaliza não quando é aparece. Aham. assim, não é. A gente vai pra igreja pra se curar, né? Uhum. Pra encontrar Deus, pra ouvir a palavra. Então, é difícil. Então, por isso que eu falo que pra mim, separar o homem da igreja ainda é muito difícil. Mas não é só pra você, não. Eu pensei que o Boni ia falar outro caso.
Eu pensei que o falei, Boni ia falar outro caso. quase que eu falei o nome aqui. Quase deu Não, jeito, porque mas vou teve falar. um outro. Quase. Teve um outro também que ele é famoso, assim, no segmento dele, é um pastor e tal, apresentador e tal, uma pessoa pública. E ele ia participar do nosso. Só que ele ainda tava meio que fazendo uma média, sabe como é que é? E beleza. E o jeito que foi revelado, o Boni me ligou na hora. O Boni lá na barbearia dele, lá, cortando. Ah, lembrei. É. Tá, agora sim. Do nada chegou o cara. E o cara, assim, esse pastor mora lá na Zona Sul. Não tinha nada a ver com a Coab 2, Carapicuíba. Daqui a pouco o cara na Coab. Aí o Boni ficou todo feliz. Tipo, nossa, você veio aqui. Eu vim fazer um trampo aqui, vi você, vim falar com você. Aí o Boni foi, deu um Talento. talento tapa no meio. bigode. Na barba. Pode continuar, Boni, por favor. É. Porque essa parte é. Isso aqui é bom, audiência. Enfim, aí ele saiu, né, da barbearia. Eu tô lá, né, trabalhando. Daqui a pouco me vem um conhecido de lá e mais 2 caras. E aí, Boni? Falei, opa, eu cheguei aí, mano. Falei, beleza. E aí, da hora. Você conhece esse mano aqui? Falei, não, mano, e esse aqui? Falei, não conheço também não. Então, mano, esses 2 aqui são os patrão ali do Moi ali. Eu falei, e aí, firmeza da hora? Pá, e aí, mano, que posso ajudar e tal? Ô, mano, a gente viu que veio um cara aí na sua barbearia aí, você conhece? Eu falei, conheço, pô. É o pastor falando de tal. É mesmo, mano? Pastor? Eu falei, pastor. Ah, tá. Então, mano. Eu falei, mas não é qualquer fita. O que aconteceu, né, mano? Então, mano, o cara tá lá no meu bar lá. Colocou o carro do lado pra lavar aí na lavanderia. Ou no. Lavanderia, Lava rápido. Lava rápido, né? Lavanderia de carro é ótimo, hein? Lá no Lava Rápido. E tá lá tomando uma cerveja, pediu 2 rochas e tá lá. Aí eu. Que? O pessoal da audiência, rocha. Rocha? Vocês sabem o que é? Aquele negócio que você coloca no cachimbo, né? Aí eu falei, não é possível, mano. Aí o cara, mano, é pilantra, mano. Que não sei o que, ele tá enganando o povo, é seu pastor. Eu falei, não, mano, não é meu pastor. Ele é um conhecido meu, né? Que falou que veio aqui pra cortar o cabelo comigo, pra fazer a barba comigo. E eu nem sei como que ele descolou que eu tô aqui, porque eu não divulguei minha barbearia, ele não sabe, ele não me acompanha. E aí foi aquele debate ali, vamos lá que nós vamos peitar ele. Eu falei, não vou, mano, não, vamos lá. Eu tive que ir. Meu Aí a Deus. hora que eu cheguei lá, pela misericórdia de Deus, ele tava dentro do carro saindo. A hora que ele me viu, ele ficou branco, ele é negrão. Ficou branco, aí ele acelerou o carro, porque viu voltando com os caras. Aí ele acelerou o carro e foi embora. Aí eu falei, meu Deus do céu. E tava marcado pra ele ir na próxima semana no Nós por Nós. 2 casos, né? 2 casos que Deus é tão bom com a gente que não nos deixou, né, passar por esse constrangimento, né? Então, mas ao mesmo tempo, assim, mas se fosse claro que a gente isso, né, ficou. A gente sente que nem você tá falando aí. Uhum. Desanima, né? Mas Porém, essa ideia de que foi passado pra gente do líder religioso ser inerrante, ela é crer. totalmente equivocada. Exatamente. Porque o ser humano é falho, Com certeza. sabe? Então, e eu não sou juiz, assim por diante. Mas eu também acho que você, tipo assim, um médico não pode operar alguém bêbado. O piloto de avião, o motorista. É isso. Entende? Então, eu também penso assim na sobriedade quando você vai direcionar a palavra de Deus. Claro que o Senhor vai cobrar. Não passa impune, não vai passar. A gente fica, né? O Boni e os Que você caras falou, que ação queria é dar um ação. sacode no maluco. Ei, qual é que é? Pá? É. Mas a gente também entende esse negócio. E hoje, assim, é tão bizarro. É tão bizarro você pensar que tem emissoras de TV que vende essa ideia de que, eu estava falido, eu estava vindo, antes de vir para cá, eu vi essa intervenção Só no jornal. denúncia hoje aqui no nosso pod. E o Só cara- denúncia gospel. Eu tava falido, aí eu vim aqui na reunião de empresários, eu tava despejado e não sei o que, vim na reunião, aí tudo deu certo. Hoje eu tenho um iate, uma mansão, pá. Eu sou a tiririririri. E é cascata, mano. Para. Então a gente sempre fala dessa ideia da sã doutrina, sabe? Isso serve pra qualquer um, cara. Independentemente da igreja. Tem um versículo que ele é tão potente que fala assim que o Deus ele deixou assinado no nosso coração a lei moral. Não tem desculpa, mano. Você sabe o que é certo e o que é errado. A criança sabe. Tanto que é só você observar. Você falou pra ela não colocar o dedo na tomada. Antes dela colocar, ela tá olhando pra você. Sabe, cara. É isso. Sabe? Não tem desculpa. Independentemente se você vai ou não na igreja. Sim. Sabe?
E claro que essa imagem de inerrante ela é equivocada. Claro que todos erramos. Tanto que está escrito, Romanos 3:23, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Aham. Sabe? E falando de Romanos também, todas, assim, existem várias justificativas, né? As pessoas procuram, a gente fala bastante, legitimar o seu erro, o seu pecado, justificá-lo por conta de cometi tal coisa, né? Então, assim, é sempre isso. E isso é um grande problema, cara, porque as pessoas procuram versículos que aprovam isso, Aquilo que tá fazendo, né? totalmente fora de contexto, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado E a com ideia. tudo isso. E hoje também tem muita ideia assim de você escuta ou vê um corte, ou vê só um fragmento Sim, Pronto. e quer decifrar sim. o quebra-cabeça. quebra-cabeça Já todo. tem uma opinião É formada, isso. você já é especialista. É, Mas sabe? É bem isso, bem verdade. Aham. Que tem aquela frase, nem esperou molhar o bico, já tem uma opinião formada. É. Não é assim não, chapa. É verdade. Não é assim. Enfim, né? Nós estamos aí para provocar uma reflexão. Provocar Isso, uma gente. reflexão. Que papo gostoso, maravilhoso, hein, gente? Posso pedir uma rima? E aí, Ney? Eu não sei não. Ney, você vai querer fazer beatbox, Ney? Vai querer ver no beatbox? Pra gente encerrar o programa. Mas já? Não acredito, meu. Ah, eu sei que tá gostoso, Sério? Poxa tá vida, delícia. Ô, mano, como é que esse negócio desse horário aí, velho? Ô, Guilherme, o que foi, meu? Mano, colocar mais. Ô, Sério? aí, ó. Então a Elizabeth tá espirrando. Nós... Pessoal, já curte e compartilha aí. E aí, Ney? Ô, Boni, eu tô sempre pronto, cara. Então bora. Se vai sair bom, é outra história. Peguei desprevenido, hein, vixe. Ah. Devagar, eu sei, chegando, quem tem o crido nunca vai me pegar desprevenido. Bem assim, chego na sintonia, pode acreditar, só mandando a poesia. Bem assim, no nosso podcast, na internet, mandando salve para Elizabeth. Pode acreditar que rimar é difícil, mandando salve para o Nick e pro Fabrício. Olha só, não dá espaço para os vermes. Na produção, meu parceiro Guilherme. Eu vou aqui rimando no microfone, mandando aquele salve pro parceiro Boni, tudo aqui. Junto e misturado, improvisado, e pode acreditar, eu mando o recado. EDNEI, o verdadeiro MC, representando aqui em Itapevi, vai vendo. Nós estamos junto, família, já aproveita também e curte e compartilha. Brabo demais. Maravilhosa, Brabo gente, demais. que sintonia vocês têm. Um complementa o outro, gente. É lindo de ver a amizade de vocês. É que deu certo. Cara, Graças você- a Deus. Eu não sou beatbox. Eu não sou beatbox. Não é não? Eu não sou beatbox. Nem me ensinou um. Isso é só sai isso, mais nada. Hoje eu Ótimo, senti tá que foi. perfeito. Faz o seu aí. Olha a diferença. Você é louco. Dá até vergonha. E eu fico muito feliz porque eu escutei a palma do Guilherme, cara. É. Então eu me liguei que foi chato. Foi bom, né? Foi Chapu. bom. Quando a produção ignora, eu falei, "Ih, mais Tá um." baixo. Zoeira, foi bom. Meu filho adora rima. Ele gosta demais, gente. Ele faz umas rimas assim em casa, os negócios. Aí sim. É mesmo? Ele Legal. gosta, ele gosta. Na escola, deve ter algum amigo na escola que apresentou ali pra ele. Aí ele vai pra casa e faz as Ô, riminhas. Elizabeth, eu tenho um aluno lá de. Acho que tem 5 anos. Que legal. Aluno de 5 anos. É muito engraçado de ver. Porque. E assim, uma coisa muito interessante. Eu dou aula lá de quarta-feira. Estamos no período de férias, Boni. Estamos de férias. Oh, beleza. É das 7h30 às 9h. Né? Lá no meu bairro mesmo, Jardim Santa Rita, Instituto Missão Urbana. Entra lá, conheça o trabalho, faça sua doação. Pode ser também o donativo, o recurso, claro, mas também aceita roupa, móvel, enfim. E também o seu tempo, se quiser se oferecer lá como voluntário, é nóis, É enfim. isso aí. E assim, é muito comum, eu vejo meus alunos que, pequeno, enfim, chega lá com a roupa da escola, toda suja, e ele estuda de manhã, por exemplo. E eu tenho certeza que ele vai dormir sujo. Sabe como é que é? Tipo assim, ele tá lá com um chinelinho meia sola, pezão pretão, porque tava jogando bola na rua de terra, e vai dormir daquele jeito. Então é um descaso, assim, sabe? E a gente tá lá, e assim, inspirando. Criamos 3 músicas, só que na semana passada a gente foi no estúdio.
E eu fiquei muito orgulhoso daqueles moleque. Muito, muito orgulhoso. Porque assim, lá na aula é daquele jeitão, os moleques de quebrada, daquele jeitão. Uhum. Na van, e os moleques a milhão, cantando Nego Ney, os moleques essas ideias. Falei, quero ver na hora do estúdio, na hora que você estiver de frente com a produtora, se vai ter essa bagunça. Eu espero que tenha essa energia. Quando chegou lá, todo mundo Acabou. Tímidos com ficaram vergonha. tímidos. Mas assim, o que eu fiquei com muito orgulho, todos se arrumaram, todo mundo tava de banho tomado, de roupa limpa, todos eles, todas. As meninas, pô, mas são mocinha, cara, de maquiaginha, batonzinho, não sei o quê, Fofinhas. tudo fofinha lá. E o comportamento deles. A produtora e o produtor que tava lá no estúdio, eles elogiaram muito o comportamento. E aí eu vou falar uma coisa, se seu filho vai na casa dos outros, sai mexendo e quebrando as coisas e tal, e você não fala um A, mano, ô pai, ô mãe, ô, presta atenção. Tem disciplina. Porque comigo a mãe só olhava. A mãe só legal. olhava. E hoje tem essa parada, Elizabeth, de... cara, eu tô lá em contato com os meninos. Tô em contato. E às vezes a gente quer criar... Claro que você quer criar o seu filho da melhor maneira possível. Quanto tempo a gente levou pra ter um videogame, pra ter acesso a alguma coisa? Sabe, uma vida, uma vida. Meu pai nunca me deu um videogame. A gente que teve que começar a trabalhar, o André que comprou, assim por diante, meu irmão, né? E hoje, os moleques já têm acesso a tudo. Quem tá aí tá ligado como que era pra assistir um desenho. Pô, tinha que esperar o horário certo. Hoje você ligou no YouTube, tá lá. Se você tem um Exatamente. streaming, qualquer hora, dia da noite, tem um desenho, né? E eu fiquei muito orgulhoso de ver o comportamento dos meninos. E eu acentuei isso, né? Que tem muito moleque que chega nos lugares e sai mexendo em tudo. Os meus não. Ficavam E não foi eu quietinhos. que. Não foi eu. Mas os moleques se Por ligaram. respeito, por né? respeito. Sim, respeito. sim. E tem lá no. Tá lá no. Estava no seu Store, né? Não sei se ainda tá lá. Mas do Missão Urbana tem lá, galera. Só procurar também lá, @Missão Urbana, Instituto Missão Urbana, que tem esses detalhes lá também, tá bom? Como é que nós estamos de horário, hein? E já estamos longe. Estamos longe. E Diga- assim, O Guilherme uma daqui a coisa- pouco expulsa a gente daqui. Diga uma coisa pra mim, Elizabeth. Você comentou que trabalhou lá em Carapicuíba, Trabalhei. né? E Trabalhei na agora você prefeitura. tá aqui em Itapevi. Sou. Sua moradia é aqui ou é Minha lá? moradia aqui. E por que você saiu de Carapicuíba pra vir pra cá? Eu sempre morei aqui, eu só trabalhava Ah, lá. é? Sim. Ah, Aí tá. fui, trabalhei lá um pouquinho e voltei. Falei, Ah. cansei, marido, dessa vida de trabalhar. Não quero mais. Agora eu quero ser mulher troféu. Ah, coitado, mano do céu. Tá... Glória, olha só. Tá milhão. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Hoje você é apresentadora desse podcast, do nosso pod e tal. E a gente sabe que existe. Hoje vocês têm um espaço aqui que é muito bacana. Sim. A Legal. prefeitura ceder esse espaço para esses artistas, né? Assim, é muito bom. Mas todo mundo tem o desejo de ter o seu próprio negócio, não tem que Sim. depender de ninguém, né? Com certeza. E a gente sabe que hoje São Paulo, o Brasil inteiro, ele tem alguns recursos, né? Algumas leis, né? Que Leis de fomentam, incentivo. leis de incentivo, né? E como é que tá aqui em Itapevi a questão das leis Aldir Blanc, a Paulo Gustavo? Não tenho a menor ideia. Vai chegar. Pode. Pode. Responde aí, Guilherme, sopra pra nós. Aí, Ai, que Aí. legal. Foi do começo do ano? Final do ano passado. Chegou agora o recurso? Já chegou o recurso? Não, chegou no passado mesmo. Ah, legal. Top. Tá. Vai ter outra aqui também em Itapevi? Ou não? Acredito que sim. Em Carapicuíba vai ter agora. Que legal. Vai ter agora. Acho que julho ou agosto que vai vir. Eu faço parte do conselho, né, de cultura de Carapicuíba. Sou o primeiro secretário lá, representando a Secretaria de Educação, que eu trabalho lá. E a gente tá bem focado. Amanhã tem. Mano, quarta-feira, vamos ter uma reunião do PAR para poder fazer o plano anual de recursos, né? Uhum. De aplicação de recursos. E a gente é bom trocar essas informações, porque a gente só soube, né, disso, que existia uma lei e tal, depois que teve aquela guerra do Nine e do Bozo, né?
Porque existia uma É, lei, eu descobri, eu nem me atentei quando eles brigaram, Uhum. mas eu descobri mesmo lá em Carapicuíba. certo? Que eu acho que a prefeitura demorou de passar alguma coisa e a galera tava. Os artistas estavam falando nas redes sociais. Eu falei, Uhum. gente, nem sabia que isso existia. Aí que eu fui ver que tinha lei, Sim, que eles dão recursos e tal. sim, é importante. Todo mundo que é artista tem alguma veia. Eu falo todos os artistas. O cara ele é artista de rua, o cara ele é grafiteiro, qualquer coisa. Sim. Esses caras precisam se cadastrar nas suas prefeituras, né, com a sua arte, e que todo mundo pode ter direito a esse recurso, cara. Então é muito importante aí, ó. O nosso, É, o né, Guilherme. fazendo gibi, né? Guilherme tá Gibi, então tá desenhando. vendo gibi, cara, que O legal. meu irmão já foi contemplado também, inclusive ele tá com a peça em cartaz lá no shopping. Verdade. Shopping Moca, qual é o nome daquele shopping, cara? Não é metrô Tatuapé, é Moca, é Shopping Moca. Chama-se Um Alto de Coração. Segue lá no Instagram, Alto de Coração, que você vai ver, é bem legal. Mas queria falar aqui pra audiência, ô Guilherme. O Guilherme falou que foi beneficiado por uma lei, ele tá produzindo o próprio gibi, muito legal. Qual é o nome do gibi? Frágil. Bom nome. E você vai imprimir várias cópias? Mano, um pra mim, por favor. Não, dois, né? De verdade. Não, dois, né? Ó, eu já cheguei Oh, puxando o assunto pelo amor. aqui do Rick Mori. Então, nós. Não, dois, pronto. É porque é nós por nós. É. Por favor. E eu leio, cara, eu leio mesmo, mano. Então, Então, assim, nós também temos desejo de ter o nosso próprio estúdio, nossas Ai, com próprias certeza. coisas. Então é uma dica, né, para todos nós, Sim, para ficar sim. esperto, porque vai A sair gente a tem próxima. muitas coisas, né? Porque a Legal. nossa ideia era alugar um local, então tem microfone, Você já todas as tem? coisas a gente tem. Potencializa Só isso, precisa né? de lugar. então Potencializa isso. Mas é bacana, é algo que eu não tinha pensado mesmo, não tinha nem Sim. lembrado disso aqui. É uma verba boa que ajuda bastante. De É repente isso. vocês até, sei lá, compram um local, ou então constrói na casa de vocês, não sei. Ah, não é apartamento que vocês moram, né? Apartamento, Não, de repente você pega um apartamento lá. Não dá, é muita é. coisa. Já pensou? Comprar um estúdio. Deus Que tem os apartamentos estúdio, né? Ah, me receba aí, ó. Pau. Um estúdio. Pronto. Já monta, né? o Fabrício, E dá você seguimento. era do reteté? O que é isso? Não sabe o Ah, que não sabe o que é reteté. Você era da Assembleia, não sabe o que é reteté. O que é RTT? É uma A Elizabeth eu sei uma que não linguagem- sabe, mas você sabe. é uma linguagem dos crentes. É os crentes que falam off the king, the power, the member. Nossa, não. É esses crentes aí. Esses crentes aí. Esses crentes aí, gente. Mas Não, é não isso, era isso, não. Elizabeth, porque tem uma linguagem inerente. Eu sempre falo pro pois Boni é. que, ó, se você sabe o que é gasofilácio, iniquidade, Iniquidade, eu galardão, sei. galardão. Do clube. Mano, conhece essas palavras? Conhece, então. Pois é. Agora eu quero falar sobre a comunicação, Elizabeth, um pouquinho sobre o podcast para a gente poder, porque eu acho que já está no seu horário. Mas assim, você tem um veículo nas suas mãos, uma arma muito poderosa, né? E que você vai escolher como você vai trabalhar com ela, ou você vai construir, né? Ou você também vai destruir para reformar. Para reconstruir, Né? Então, mas vai reconstruir o quê? E baseado no quê? Então é importante a gente sempre entender que nós estamos lidando com pessoas e que a gente não é o dono da razão, né? E que esse canal aqui tem o poder de transformar a vida de pessoas. Eu e o Ney, a gente não tem noção de quem nós alcançamos. A gente olha lá, às vezes, os números, nossa, que número baixo, mano, não sei o quê. Mas a gente, às vezes, passa por lugares e as pessoas falam, caraca, cara, eu assisti o podcast de vocês com convidado tal, vocês falaram tal situação, aquilo mexeu tanto comigo. Então, são coisas que é muito gratificante. A gente sabe que essa plataforma, ela pode te fazer mudar de vida. Sim. De uma forma honesta. A gente não precisa ficar vendendo curso de teologia, sendo coach, vendendo. Não. Nada disso. Desenganar ninguém. Então, assim, a gente pode ter uma qualidade de vida melhor, mas nada disso paga o preço do que alguém chegar para você e falar que algo que você disse, que você ajudou ela, fez ela mudar de vida. Então, nós como comunicadores, precisamos entender isso. Isso é uma ferramenta com poder gigante. Gigante. Então, assim, não para. Vai para cima. Você falou, nossa, eu tô tão nervosa de estar com vocês aqui e tal. Mas, mano, você tá muito bem. Você deixou a gente falar à vontade. O Ney falou pra caramba, meu Deus do céu. Eu falei pra caramba, meu Deus do céu. E você veio com resposta sempre, sabe? Assim, que pegou na veia, com muita inteligência, com muita sabedoria. Então, continua.
Não obrigada. para, é pra te encorajar mesmo, sabe? E vai pra cima. E se porventura em algum momento você pensou, caraca, será que eu tô no caminho certo? Pô, qual que é o meu propósito? Será que esse aqui é o meu chamado? A resposta está aí, né? Então não para. Você tem o seu marido, que é muito difícil você ter hoje uma pessoa que te Um apoio, apoia, que tá junto com você, que às vezes não te critica em te diminuir, mas que faz questão de estar junto. Então isso é muito importante, mano. Esqueci seu nome. Fabrício. Fabrício, é muito importante você ser esse suporte para ela. Você pode ver que aqui cada um tá no seu quadrado, mas é igual eu e o Ney aqui, né? Cada um tem a sua linha, mas que se une por um propósito. Então Deus tem um grande chamado dentro de vocês, isso é nítido de perceber. E quem sabe, cara, lá na frente vocês darem cursos de casais, né? Preparação para pessoas que, né, de repente querem, sabe, crescer na vida e não sabe como. Então eu acredito que isso. muita coisa, né, tem para vocês aí. Então vai Eu pra acho cima. também que Não a para. gama de possibilidades que existe, né? Aham. Porque a geração do Nicolas tá vindo a milhão. É. Nossa, com Então a certeza. gente tá falando de múltiplas possibilidades, de você sempre ser. Assim, a comunicação de uma maneira geral, aqui no Brasil, ela foi monopolizada até o começo dos anos 2000, né? Bem monopolizada, Muito. muito, né? Uhum. E tal. Só que hoje ela é democratizada. Mas por que a gente não pode ser uma voz que inspira? É. Uma voz que provoca reflexão, sempre Uhum. algo positivo. E é engraçado porque tem tanto. Eu não gosto de ver esses jornais de tragédia, cara. Ai, também não. Eu acho o cúmulo. E assim, você liga a TV aberta, é só porcaria, mano, na moral. E eu gosto, não é alienação, mas eu prefiro me inspirar. Eu prefiro. Então é uma dica também de você provocar a reflexão, trazer algo positivo. E isso que você tá fazendo nada mais é que trazer esperança, Uhum. sabe? De acordo com o ponto de vista. Como que você tá vendo as coisas? Eu prefiro, é o copo meio vazio ou meio cheio? É meio cheio, sabe? É por aí. É isso. Ai, meninos, muito obrigada, viu? A gente que Adorei a agradece. presença de vocês aqui. Vocês são maravilhosos. O podcast de vocês é maravilhoso. Não parem nunca nessa vida que a gente ama assistir. A gente gosta muito. Eu e o Deus Fabrício, a gente quiser. sempre assiste. E é isso, galera. Muito obrigada mesmo, de verdade. Obrigado viu? você pela oportunidade. A gente está muito feliz de estar aqui. Dar entrevista é uma coisa assim que é tão. Cara, é difícil. É diferente. Acho que eu estava mais nervoso do que você. Mas eu te agradeço muito. Obrigado a todos. Obrigado, Fabrício, toda a família. Deus abençoe a vida de vocês. E precisar, estamos aí. Fica também o nosso convite para vocês poderem no Nós por Nós também um dia lá para te bater um papo. Com Tá bom? certeza, vamos sim. E fala as nossas redes sociais, Boni. Ah, é verdade, gente. Pra gente poder finalizar, arroba npn.podcast no Instagram, tá bom? Arroba npn.podcast no Instagram. Também no YouTube, arroba npn.podcast. Porque como tem outros Nós por Nós lá, você colocar NPN já é o nosso ali na hora, tá bom? Minha rede social particular, rodrigoboni.oficial, tá? Lá no Instagram. @ednei.matias.7 @ednei.matias.7 no Instagram. E a gente tá lá, às vezes, colocando algumas coisas legais e outras coisas nem tanto legais. Mas estamos lá. Ah, eu também não falei da. Eu também faço parte lá da Batalha da Ponte. Lá na Associação da Ponte pra cá, a gente promove uma batalha de rima, bem bacana. eu vi mesmo. Que A vai ter. Batalha do Santa, que é o da aula lá pros meninos, e a Batalha da Ponte. Então, Coletivo da Ponte, segue também no Instagram que Ô, Ney, fortalece. pelo amor de Deus, mano. Rodrigo Serra, Terras Arquitetura, nosso patrocinador. Belari Gelato, nosso patrocinador também. Aquele abraço pra vocês. Tem maqueria na Coab também. Tamo junto. Garagem do Arquiteto. Garagem do Arquiteto. E o pastor Rodrigo Moraes. Rodrigo Moraes, pastor. Isso, é isso aí, é isso aí. Toda sexta-feira também. Fé e Café Papo de Gente Grande, lá no perfil do Rodrigo Moraes Pastor. Rodrigo Moraes Pastor, isso mesmo, perdão. Eu vou deixar tudo aqui escritinho pra vocês, gente. Pra vocês irem lá acessar todas as redes sociais. E assim, o que o Boni tava falando, que você percebeu que em determinado momento ele começou a te entrevistar? Do nada, Mas mudou, enfim. não perde. Tudo bem. Muito obrigado, foi uma honra estar com Valeu, você. obrigado, gente. Obrigado. Gente, pra vocês não esquecerem, então, dia 12 agora, às 14 horas, lá no Instituto Casa da Gente, lá na Coab de Carapicuíba, o primeiro clássico da missão. Isso aí. Todo mundo convidado. Isso aí, galera. Beijo. Nosso pod fica por aqui.